Se a gente tocar o piano e cantar, você nos dá um prato de comida. Foi o pedido das irmãs gêmeas moradoras de rua no palco de um teatro luxuoso onde a maior orquestra do país estava prestes a se apresentar, fazendo todos rirem delas. Contudo, quando decidem deixar as pequenas se aproximarem do instrumento musical apenas para as humilhar ainda mais, e as meninas começam a tocar e cantar, todos ficam completamente mudos e incrédulos com o que as duas eram capazes de fazer. Se a gente não tentar agora, não tenta nunca mais, murmurou Lia, tentando parecer forte mesmo com os lábios roxos. O vento cortava naquela noite e tudo ao redor parecia congelar junto com o mundo. Apesar disso, Lia reuniu a pouca coragem que ainda lhe restava e sussurrou com a voz tremida, rouca e quase sem vida. Cada palavra dela parecia sair com sofrimento, como se arrancasse um pedacinho da força que já era pouca. O frio era tão cruel que deixava as duas irmãs gêmeas parecendo pequenas sombras prestes a se desfazer. Os flocos de neve que caíam do céu grudavam no cabelinho sujo das meninas, deixando-as como pequenas esculturas feitas de tristeza e miséria. Liz tremia tanto que parecia que seu corpinho ia cair em pedaços. Lia, eu não sinto mais meus dedos. Está muito, muito frio, soluçou ela encolhendo-se com a voz fraquinha, quase pedindo socorro. A irmã mais velha, apenas alguns minutos mais velha, mas mais valente desde sempre, apertou a mão gelada da pequena. Lia tentou transmitir calor, coragem, esperança, tudo ao mesmo tempo, mas ela mesma não tinha quase nada disso. Calma, Liz, fica comigo, tá? Não dorme não, a gente vai conseguir, disse ela, tentando dar firmeza à irmã enquanto o vento zombava das duas. Ali estavam elas, duas menininhas magras, frágeis, abandonadas e miseráveis, e mesmo assim encarando o imenso teatro valente, como se tivessem algum direito de sonhar. O prédio se erguia diante delas como um castelo misterioso, cheio de luzes douradas e janelas brilhantes. Parecia outro mundo, um mundo onde a pobreza nem existia. A frente principal reluzia como ouro derretido. Havia um tapete vermelho que parecia tão macio que dava vontade de deitar nele. As pessoas ricas passavam com pressa rindo, cheirando a perfume caro, vestindo casacos de pele que dariam para aquecer um bairro inteiro. As joias cintilavam como estrelas. Tudo ali era tão fácil, tão simples. Vida de novela. E então vinham elas, Liz e Lia gêmeas, mas tão apagadinhas que ninguém jamais as notaria. As botas estavam furadas, deixando o frio entrar como água num barco quebrado. A roupa encharcada de neve pesava mais que o corpo delas. Lia puxou a irmã com um pouco de força e sussurrou, tentando levantar o próprio ânimo. Bora, Liz, mexe essas pernas. Temos que entrar ali. É nossa única chance, disse ela, segurando firme a mão congelada da irmãzinha. Liz engoliu seco. Seu rostinho mostrava medo, fome, vergonha e desespero tudo junto. Você acha que vão deixar a gente cantar e se mandarem a gente embora? Perguntou já quase chorando. Lia respirou fundo. Ela também tinha medo, mas não podia deixar transparecer. Não sei, mas se a gente cantar, talvez alguém dê um pedaço de pão. Eles devem ter muita comida lá dentro, né? Nem precisa ser pão de hoje. Pode ser velho. A gente só precisa comer. Você está cada dia mais fraquinha, disse ela, passando a mão no ombro da irmã, como se a fome tivesse ouvido. As barrigas das duas roncaram alto, parecendo bicho preso querendo fugir. Liz segurou a barriga com vergonha. Lia apenas suspirou. Com cuidado, as duas atravessaram a rua coberta de neve. A calçada do Teatro Valente parecia mais quente só de existir. Aproximando-se da porta principal, conseguiram finalmente sentir o calor escapando pelas frestas, um calor tão acolhedor que parecia abraço de mãe. Também ouviram vozes elegantes, risadas e aquele som de música bonita ecoando lá dentro. Tá vendo, Liz, lá dentro está mais quente e deve ter comida também, disse Lia, tentando agarrar aquele pequeno fio de esperança. Foi então que a porta principal se abriu de repente, como se o próprio teatro tivesse acordado. Uma explosão de luz dourada tomou conta da rua e junto com a luz veio um jato de calor tão gostoso que chegou a fazer as irmãs fecharem os olhos por um segundo. Aquele calor parecia 1000 vezes mais valioso que qualquer joia. 4 adultos saíram conversando animados.
Eles não olharam nem por um segundo para as meninas como se elas fossem invisíveis. Nossa, incrível, simplesmente sensacional. O maestro Vitório se superou mais uma vez, disse um homem elegante arrumando o casaco caro. Outro concordou empolgado. Maravilhoso, ele é um gênio absoluto. Como consegue comandar uma orquestra tão grande? Valeu cada centavo. Essa orquestra é um tesouro, comentou com brilho nos olhos. A menção ao nome do maestro caiu como um raio nas meninas. Maestro Vitório, o nome que elas repetiam mentalmente há semanas. Era ele. Era esse homem que podia ouvir a voz delas. Era esse homem que, quem sabe, poderia lhes dar comida em troca de canto. Liz apertou o braço da irmã com medo e seu peito começou a subir e descer rápido demais. Ela estava entrando em pânico. Lia, eu estou com medo, murmurou ela com a respiração curta. Lia segurou o rosto da irmã e sussurrou baixinho. É agora, Liz. Você precisa ficar calma, senão a gente vai acabar procurando comida no lixo de novo. É nossa única chance. Vamos, a gente consegue. As duas estavam apavoradas, mas também não tinham alternativa. Com passos pequenos, fracos e hesitantes, as gêmeas entraram no salão. O calor preencheu o corpo delas como um abraço. As mãos, antes duras como gelo, começaram a esquentar. Era quase milagroso, mas o momento de paz durou pouco. Antes mesmo de chegarem ao meio do salão, um funcionário do teatro, um homem alto de rosto irritado, virou-se. Ele viu as duas crianças miseráveis e berrou com tanta força que fez Liz se encolher toda. O que vocês duas estão fazendo aqui? Saiam daqui agora! Gritou ele já avançando na direção delas. As meninas congelaram como bichinhos assustados. Lia tentou levantar a mão explicando. Mas senhor, a gente só queria... Disse ela dando um passo para trás, mas o homem nem a deixou terminar. Saiam! Gritou de novo, empurrando as duas para fora com brutalidade e jogando-as de volta para o vento gelado sem piedade. Liz estava tão assustada que nem conseguia falar. Só caminhava para trás enquanto o funcionário as expulsava. Ela tremia os lábios, tremiam os olhos cheios de lágrimas. Lia ainda tentou argumentar, mas ele sempre a interrompia gritando mais alto. A porta foi batida com força na cara das duas. O estrondo ecoou como portas do mundo se fechando. Lá de dentro, o homem ainda resmungou com desprezo. Era só o que faltava, duas mendigas sujas querendo entrar aqui. As duas meninas ficaram alguns segundos completamente imóveis, paradas diante da porta fechada, como se o mundo tivesse congelado junto com elas. Lia sentiu sua garganta arder e a voz saiu baixinha, quase um soluço contido. Eu disse que iam expulsar a gente, murmurou ela com os olhos úmidos tentando segurar o choro que já pesava nos cílios. Lia, que ainda tremia de frio, sentiu o estômago roncar de novo, um som que parecia gritar mais alto que tudo ao redor. Uma raiva inesperada subiu dentro dela, misturada à fome, ao medo e à coragem desesperada. Ela fechou os punhos e gritou com toda a força do corpo magrinho. Não mesmo, berrou ela puxando a mão da irmã com determinação. Nós vamos entrar ali, vamos tentar de novo. Vem, disse ela arrastando Liz pelo pulso. Liz cambaleou assustada com lágrimas brilhando nos olhos. Mas como? Perguntou baixinho, andando atrás da irmã. As meninas, embora apavoradas, deram a volta no prédio enorme. Do outro lado viram algumas mulheres muito bem arrumadas saindo por uma porta lateral rindo alto como se a vida fosse um espetáculo particular que só elas podiam assistir. Falavam animadas sobre o turno no teatro, sobre roupas, sobre o maestro, tudo tão distante da realidade miserável daquelas duas gêmeas. Assim que as mulheres se afastaram, Lia puxou Liz alguns passos para o lado. Foi nesse momento que perceberam algo. A porta lateral estava entreaberta, era usada pelos funcionários, e dali vinha um movimento rápido de pessoas carregando caixas, cabos, partituras, tudo com muita pressa. As duas se aproximaram devagar. Lia, sempre a mais observadora, colocou a mão na porta antes que ela se fechasse por completo. Um calor maravilhoso escapou de lá de dentro, batendo no rosto sujo e gelado das meninas, como se alguém acendesse uma lareira atrás da pele delas. Aquele calor parecia inacreditável depois de tanto frio.
Também era possível ouvir lá dentro pequenos trechos de instrumentos sendo afinados, notas perdidas no ar, quase mágicas. Era o único caminho. Lia endireitou o corpo, respirou fundo e segurou seu broche de estrela, o último objeto da mãe, o único pedaço de amor que ainda tinham. Apertou aquela pequena estrela com força, como se aquilo fosse proteger as duas. Então sussurrou para Liz, quase sem voz. A gente vai entrar por aqui. Tem que ser rápido antes que alguém repare. Liz arregalou os olhos assustada. Mas Lia, e se nos enxotarem de novo? E se brigarem? Perguntou ela, com medo da reação de qualquer adulto ali dentro. Lia não pensou duas vezes. Se a gente ficar aqui fora, a gente morre de frio. Anda, disse ela, puxando a irmã pela mão. Num impulso desesperado, Lia empurrou a porta lateral e entrou puxando Liz atrás. O coração das duas batia tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Logo de cara se depararam com um funcionário carregando duas caixas enormes de instrumentos. As meninas congelaram achando que seria o fim, mas a sorte estava do lado delas. As caixas eram tão grandes e estavam empilhadas de modo que tampavam totalmente a visão do homem. Ele não viu nada além da própria carga. Lia aproveitou o momento. Com um puxão firme, arrastou Liz para o canto, esgueirando-se pelo lado do homem. Passaram tão perto que sentiram o cheiro da madeira das caixas. O alívio foi tão intenso que as pernas quase cederam. O choque entre o frio brutal da rua e o calor acolhedor dos bastidores fez o corpo das duas tremer ainda mais, como se o próprio corpo não soubesse lidar com tanto contraste. Pela primeira vez em horas, sentiram que estavam vivas. Perceberam que estavam agora nos fundos do teatro, na área dos bastidores, um mundo barulhento, vivo e frenético. Escondendo-se atrás de instrumentos e caixas, elas caminhavam devagar, os pés fazendo o mínimo de som possível. O corredor era apertado e cheio de gente correndo de um lado para o outro. Pessoas carregando partituras, cabos, microfones, caixas de som. Parecia que cada uma tinha uma missão crítica a cumprir, como se cada segundo contasse para evitar algum desastre. O show precisava acontecer perfeitamente, e eles estavam ali garantindo que tudo funcionasse. As meninas, por outro lado, pareciam fantasmas caídos de um outro mundo, pequenas sujas, tremendo perdidas dentro daquele sonho dourado que nunca deveria ter espaço para elas. Então, lá do fundo, veio um som que fez Liz travar completamente. Era o piano, mas não era qualquer nota. Era uma sequência suave e certeira, feita por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Talvez alguém estivesse testando as teclas, mas aquele som parecia conversar com elas. Era puro bonito e hipnotizante. Liz levou a mão à boca emocionada. A música sempre foi a última fagulha de vida delas, o único conforto nas noites mais frias. Que lindo! Sussurrou ela agachada atrás de alguns instrumentos com os olhos marejados de verdade, mas logo o medo invadiu de novo. Lia, não vai dar certo. Se alguém nos pegar, vão nos jogar na rua de novo, disse ela com a voz fraca. Lia segurou firme o braço da irmã e respondeu baixinho. Vamos, vai dar certo sim, só não solta a minha mão, pediu respirando fundo. As duas seguiram cada passo como se decidissem o próprio destino. A coxia estava perto. O próximo espetáculo ainda não tinha começado, mas os músicos da orquestra já se ajeitavam em seus lugares afinando instrumentos com uma seriedade quase assustadora. Quando chegaram ao canto do palco, as duas simplesmente travaram. Era como olhar para outro universo. O palco parecia infinito, iluminado por luzes quentes que criavam sombras bonitas nos instrumentos. O chão de madeira tinha um brilho perfeito. O piano de cauda era tão lindo que parecia obra de arte, como se um anjo tivesse esculpido aquilo com as próprias mãos. A plateia começava a se ajeitar nas poltronas vermelhas, todas feitas de veludo. Pessoas ricas se acomodavam com elegância, roupas caras, brilhando perfumes impossíveis flutuando no ar. Era um mundo que nunca jamais aceitaria duas menininhas de rua. No palco, músicos conversavam baixinho. Tem que estar tudo perfeito, sussurrou um deles. Já ajustou essa corda do violoncelo, murmurou outro preocupado, e as meninas escondidas na sombra do palco não sabiam o que aconteceria dali em diante.
Violinos impecáveis dominavam o palco, cada um com madeira polida, refletindo a luz quente que descia do teto. O violoncelo brilhava com aquele verniz novinho que parecia quase líquido sob as lâmpadas. Trompetes dourados reluziam como pequenas estrelas alinhados com perfeição diante dos músicos. Era um espetáculo de riqueza, arte e poder, um lugar que parecia não ter espaço para miséria ou sofrimento. E bem no centro de tudo, como um rei cruel, sentado em seu trono de ouro, estava o imponente maestro Vitório Alto Firme, com uma postura que intimidava até o silêncio. O rosto dele carregava um ar esmagador duro, um olhar arrogante que parecia empurrar qualquer pessoa contra a parede sem precisar levantar a mão. As gêmeas conheciam o nome dele desde que ainda tinham casa, ainda tinham mãe. Vitório era famoso pela excelência e pelo temperamento impossível. Ao lado dele, já sentada ao piano, estava a lendária Madame Elodie. Era o tipo de mulher que parecia ter nascido para os holofotes, vestido longo cor de vinho coque impecável, postura perfeita e um sorriso carregado de veneno tão talentosa quanto arrogante. Todos diziam que as mãos dela eram mágicas no piano, mas que seu coração era frio como pedra. Lia respirou fundo. Ela sentiu o medo apertar sua garganta, mas se encheu de coragem, como quem dá o último passo antes do abismo. "Vamos, Liz", disse ela, puxando a irmã pelo braço. Mas Liz estava travada como uma estátua congelada pelo medo. Os olhos dela tremiam mais do que o corpo. "Não, Lia, eu não consigo", murmurou já quase chorando. Lia ignorou o medo da irmã e o próprio. Segurou a mão dela com força, deu um passo à frente e, com o coração batendo como um tambor, gritou: "Senhor, maestro, por favor, a gente precisa falar com o senhor." Foi como se o próprio teatro tivesse parado de respirar. O maestro virou lentamente num movimento frio calculado. Quando seus olhos encontraram as meninas, a expressão dele endureceu de um jeito que fez até o ar ficar mais pesado. Assim como todos ali, ele não disse absolutamente nada nos primeiros segundos, apenas ficou olhando como se não acreditasse que duas crianças sujas, pequenas e desgrenhadas tivessem invadido o seu reino dourado. As meninas deram mais um passo à frente e, ao fazer isso, se revelaram para todo o público, que reagiu com um choque imediato. Os murmúrios surgiram, os olhares se arregalaram. A plateia levou a mão à boca sem entender o que estava acontecendo. A expressão de Vitório então se transformou completamente puro desprezo, repulsa, nojo. "O que é isso?" perguntou ele, elevando o tom. "Como vocês vieram parar aqui?" Berrou, deixando claro que a presença delas era quase uma ofensa. Alguns músicos encararam as meninas como se estivessem vendo um problema. Outros riram baixinho, segurando o deboche. A própria Madame Elodie levantou o queixo, ajeitou o corpo com um ar de rainha ofendida e disse com veneno puro: "Parece que deixaram a porta da rua aberta demais." As risadas ecoaram pelo palco. A pequena Liz deu um passo para trás. Queria desaparecer, fugir, sumir no escuro dos bastidores. Aquilo tinha sido uma péssima ideia. Ela estava pronta para correr, mas Lia segurou o braço dela com firmeza, impedindo a fuga. A irmã mais velha respirou fundo, controlando o tremor da própria voz, e falou diretamente com o maestro: "Senhor, a gente só quer cantar, a gente canta bem e minha irmã toca piano. A gente só queria perguntar se a gente cantar e tocar em troca, o senhor podia dar pra gente um pouco de comida, até mesmo um pedaço de pão de ontem", disse ela com os olhos brilhando de esperança. O maestro arregalou os olhos, completamente surpreso. Depois a surpresa virou sarcasmo, e então uma risada cruel escapou dele, um som que parecia cortar as meninas como lâmina. "Ah, meu Deus, vocês querem cantar aqui no meu teatro", disse ele, quase gaguejando de tanto rir. Era só o que faltava hoje. Madame Elodie aproveitou a chance para debochar ainda mais. "Ah, maestro, por favor, deixa. Vai ser divertido. Vai que elas são a nova revelação da ópera desse tempo." Alguns músicos riram de forma aberta e despreocupada. Um violinista comentou: "Isso vai ser bom, muito bom." O maestro ergueu o queixo com um sorriso que não tinha nada de bondoso. Era o sorriso de quem saboreava uma humilhação prestes a acontecer.
Muito bem, querem cantar, querem tocar, disse ele teatralmente. Pois então venham depois, vamos fazer um banquete para vocês. Ele fez uma pausa longa, silenciosa, cruel. Venham, cantem para divertir minha plateia. As meninas se entreolharam. O coração de ambas se encheu de uma felicidade inocente tão pura que até doía. Elas não entenderam a maldade escondida. Só ouviram duas palavras que significavam sobrevivência, cantar e banquete. O maestro caminhou até elas com passos lentos calculados. Eu vou até ficar aqui de canto para deixar o palco com vocês, disse tocando o ombro das duas e as empurrando de leve em direção ao centro do palco. As irmãs caminharam como quem pisa em ovos. Não podiam acreditar. Acreditavam que tinham conseguido o impossível. Está vendo, lhes vamos ganhar comida, disse Lia com o rosto aceso de esperança. Mas naquele instante um técnico dos bastidores surgiu correndo. Quando viu as meninas no palco e o maestro parado ao lado delas, o homem arregalou os olhos de puro desespero. Ele gelou, suas mãos tremeram. O susto estava estampado em cada parte do rosto. Sim, senhor. 1000 perdões. Nós não vimos essas meninas entrarem, disse ele apavorado, já dando um passo para se aproximar. Vou colocá-las para fora agora mesmo. Mas antes que pudesse tocá-las, o maestro levantou a mão ordenando silêncio. Você vai fazer melhor, disse Vitório. O funcionário ficou imóvel por um segundo, como se o cérebro dele tivesse travado. A instrução que o maestro havia acabado de sussurrar parecia absurda demais, até para alguém acostumado aos caprichos daquele homem. Ele piscou várias vezes tentando confirmar se tinha ouvido corretamente. Tem certeza, senhor? Perguntou ele desconfiado, olhando para o maestro como quem implora para que a ordem seja retirada. Mas o maestro Vitório não era homem de ceder. Com postura rígida e voz que cortava o ar como faca, ele respondeu com frieza absoluta. Não me questione, só vá logo, disse ele impaciente, fazendo um leve gesto de mão para dispensar o funcionário. O homem engoliu seco e saiu rapidamente, quase tropeçando na pressa. O maestro então se virou para as meninas que estavam ali na beira do palco tentando esconder o medo enorme que pulsava no peito das duas. Ele abriu os braços como se estivesse animado, mas seus olhos denunciavam pura maldade. Vamos, garotas, já está tudo pronto, gritou ele como quem anuncia um show de circo. As irmãs tremeram. Sabiam que aquilo podia dar muito errado, mas a fome era tão grande, tão desesperadora, que abafava qualquer vergonha ou receio. A plateia, formada pela elite mais fria e arrogante da cidade, cochichava entre si, rindo, apontando, julgando. Isso vai ser muito engraçado. O maestro realmente sabe divertir a gente, comentavam alguns, enquanto outros riam abertamente. Do outro lado do palco, o técnico que havia recebido a ordem de Vitório já estava a postos. Ele parecia tenso, mexendo as mãos sem parar, aguardando apenas o pequeno gesto malicioso do maestro, o gesto que ninguém mais veria, a não ser os envolvidos naquela crueldade. Liz caminhou tremendo na direção do piano. Cada passo parecia um esforço enorme. A Madame Elodie, com seu ar venenoso, levantou-se com elegância exagerada, como se cedesse o trono a uma intrusa indigna. Ela deu espaço para a menininha se aproximar do instrumento. Lia respirou fundo, deu um passo à frente e encarou a plateia, uma plateia que a olhava com desdém, impaciência e prazer cruel. Bom, vamos começar, disse a garotinha olhando para Liz, que se ajeitava no banco do piano com as mãos tremendo. Mas antes que Lia pudesse abrir a boca para cantar Splash, um balde de água gelada despencou sobre as duas. Não houve aviso, não houve tempo de reação. A água desceu como um choque brutal, derrubando qualquer resto de dignidade que as meninas ainda tentavam segurar. A plateia explodiu em gargalhadas. Músicos riram sem pudor, apontando, inclinando-se para ver melhor o espetáculo da humilhação. A Madame Elodie cobriu a boca fingindo espanto, mas os olhos brilhavam de prazer. Mesmo tentando disfarçar, soltou algumas palmas debochadas, celebrando o momento vergonhoso. Lia abaixou o olhar. Seu corpo inteiro tremia. A roupa encharcada pesava no corpo magrelo.
A água escorria pelo rosto e pelos cabelos desgrenhados, mas o pior golpe, o golpe que realmente a destruiu, foi quando ela olhou para o piano. Liz estava com as mãos no rosto soluçando. Os cabelinhos ruivos, agora molhados, grudavam na testa parecendo fios colados pela crueldade daquele mundo. Ela chorava baixinho, tão profundamente ferida que mal conseguia respirar. Ao redor dela, músicos riam como hienas. Foi ali naquele instante que Lia percebeu o tamanho do erro que havia cometido. Ela não só não conseguiu proteger a irmã, como também a expôs ao pior tipo de dor. A saudade da mãe bateu forte, tão forte que quase lhe tirou o ar. Lágrimas começaram a cair do rosto de Lia, misturando-se à água gelada que já escorria do cabelo e da roupa. "Me desculpa, mamãe", sussurrou ela derrotada, sentindo o coração ser esmagado. Mas antes que a tristeza tomasse todo o teatro, algo inesperado aconteceu. Uma voz ecoou pelo salão como um trovão, uma voz forte, grave e imponente, capaz de calar até os sussurros da plateia. "O que é isso?" gritou um homem. A pergunta atravessou o teatro inteiro. As risadas cessaram instantaneamente, como se alguém tivesse puxado o fio de uma lâmpada. Todos se viraram ao mesmo tempo, e então ele apareceu. Caminhando pelo corredor central com passos pesados, estava o dono do teatro, Augusto Valente, um homem respeitado, temido e conhecido por sua postura séria. Assim que avistou as meninas, seu rosto mudou completamente. Ele arregalou os olhos, não só pelo fato de ver duas crianças de rua molhadas e tremendo, mas porque havia algo mais ali. Os cabelos ruivinhos das meninas fizeram o corpo inteiro dele estremecer. Ele murmurou quase sem som. "Essas meninas", disse ele com o coração acelerado. Não pode ser. Será?" Sussurrou como se estivesse vendo um fantasma. O olhar dele então se fixou no maestro, que ainda tinha resquícios de riso no rosto. Augusto sentiu o sangue ferver. Com autoridade absoluta bradou: "O que está acontecendo aqui? Alguém pode me explicar por que essas crianças estão molhadas? Qual a graça? Por que vocês estão rindo?" gritou ele. O maestro Vitório empalideceu na mesma hora. Era como se a alma tivesse fugido do corpo dele. Mas antes que qualquer pessoa pudesse responder, antes que qualquer justificativa fosse dada, a história precisava voltar no tempo. Porque para entender quem eram aquelas meninas, para entender por que Augusto Valente congelou ao olhar para elas, era preciso voltar para a noite em que tudo começou. A neve caía forte naquela noite, cobrindo a cidade inteira de branco, uma beleza gelada que só castigava quem não tinha teto. Helena caminhava pela rua com duas meninas gêmeas nos braços, Lia em um Liz no outro. As duas tinham apenas 5 anos, pequeninas demais para entender o pesadelo que estavam vivendo. A mãe, tremendo de frio, tentava cantar para acalmar as filhas. "Shh, está tudo bem, mamãe está aqui", murmurou ela com a voz fraca, mas cheia de amor. A voz de Helena era mágica, doce e acolhedora, daquelas que acalmavam até o vento. E anos mais tarde, Liz e Lia carregariam essa mesma pureza na própria música. A mãe cantou uma pequena canção simples e cheia de sentimento. "Acorda, vem olhar a lua que está toda brilhante e arqueia na noite escura. Não durmam, minhas meninas, a noite está tão linda. Quisera que a fome e o frio não fossem tão arredios. Descansem, minhas queridas, pois amanhã é um novo dia." A canção parecia abraçar as meninas por dentro. Helena caminhou até um beco gelado onde neve e escuridão se misturavam. Sentou-se sobre um pedaço de papelão imundo, o mais próximo de uma cama que podia oferecer. Envolveu as filhas com o próprio corpo, tentando protegê-las do frio. Com as mãos trêmulas acariciou o rosto das meninas e disse: Vocês vão cantar para o mundo ainda? Eu sei que vão." O vento daquela noite parecia cortar tudo que tocava. Helena, mesmo exausta, tremendo, tirou o único cachecol velho que possuía e envolveu as duas filhas. O tecido era gasto fininho, mas era tudo o que ela tinha. Ela mesma ficou completamente exposta ao frio, sem qualquer proteção contra o vento gelado que atravessava roupas e pele. As ruas estavam vazias, nada além de neve, caindo silêncio e escuridão. Helena estava tão fraca que as mãos não paravam de tremer.
Mas apesar disso, ela segurou as pequeninas com mais força, como se quisesse protegê-las do mundo inteiro. As duas perguntaram com suas vozinhas inocentes: "Não está com frio, mamãe?" Perguntaram elas olhando para o rosto da mãe que já perdia a cor. O corpo de Helena tremia, mas ela reuniu toda a força que ainda tinha para responder com doçura: Eu vou ficar bem, meu amor. Mamãe só precisa descansar um pouquinho. Podem dormir. Estou aqui protegendo vocês", disse ela com voz suave. Era mentira, uma mentira cheia de amor, porque ela sabia o que estava prestes a acontecer. O frio estava entrando pelas costas, atravessando o peito, congelando os ossos. Ela sentia tudo ficando pesado, lento, distante. As meninas, sem entender a gravidade da situação, se aconchegaram mais perto dela e disseram: "Boa noite, mamãe", murmuraram fechando os olhos. Helena beijou o topo da cabeça das duas. Lágrimas quentes começaram a escorrer por seu rosto, mas logo se tornaram geladas. Ela apertou as filhas contra o peito, pela última vez deitou o rosto no cabelo delas e fechou os olhos. Com o último fio de vida, ela sussurrou: Por favor, alguém cuida delas", implorou. E então o frio cortante tomou conta dela. Suas lágrimas congelaram no rosto. Helena se foi de maneira silenciosa, devastadora e injusta. Na manhã seguinte, a pequena Lia acordou com o choro da irmãzinha. Liz chamava baixinho, desesperada. "Acorda, mamãe", implorava, sacudindo levemente o ombro da mãe. Quando Lia abriu os olhos, viu algo assustador. Uma multidão havia se formado ao redor delas. Gente que passava pela rua e, ao ver a cena, ficou paralisada. As duas meninas continuavam vivas, protegidas, aquecidas pelos braços congelados da mãe. Mas Helena estava rígida, imóvel, fria. Lia, apavorada, se colocou na frente da mãe e da irmã como pôde. Era só uma garotinha de 5 anos, mas gritou com toda a força que tinha. "Saiam, deixem a gente em paz", berrou ela, tentando parecer forte, embora quisesse desabar e chorar até não conseguir mais. A multidão começou a se afastar um pouco, chocada com a coragem da pequena. Então, empurrando as pessoas, chegaram bombeiros, policiais e uma mulher bem vestida, claramente uma assistente social. Ela tinha um terninho elegante, mas os olhos se encheram de compaixão assim que viu as meninas tremendo ao lado do corpo da mãe. Os bombeiros, com todo o cuidado do mundo, começaram a remover o corpo de Helena. Foi nesse momento que as meninas se desesperaram. Liz gritou, tentando agarrar o casaco da mãe. Não leva ela." Lia também tentou impedir, soluçando com os bracinhos fracos batendo no ar. Parecia que alguém estava arrancando algo de dentro delas. A assistente social correu e abraçou as duas ruivinhas, ao mesmo tempo uma de cada lado. Ela se agachou e segurou as meninas com força, o coração completamente partido ao ver a dor daquelas crianças tão pequenas. Ela respirou fundo e falou com a voz mais gentil que conseguia. "Vamos, minhas queridas, vamos levar vocês para um lugar seguro, está bem?", disse ela, passando a mão nos cabelos sujos e desgrenhados das meninas. Antes de tirar as duas dali, a mulher abaixou-se para olhar o corpo da mãe mais uma vez, e foi aí que ela viu. Havia um broche preso ao casaco, uma pequena estrela metálica. A mulher pegou o broche com cuidado, depois se virou para Lia, que chorava abraçada à irmã. Com ternura, colocou o broche na mão da garotinha e disse: "Isso era da sua mãe, não era, guardem. Bem, ela sempre vai estar com vocês. Nunca se esqueçam dela." A pequena Lia segurou o broche com as duas mãos e o apertou contra o peito, como se quisesse fundi-lo ao próprio coração. Depois abraçou Liz, tentando transmitir força mesmo sem ter nenhuma. Aquele seria o último pedaço da mãe que elas teriam. Os dias seguintes foram um inferno para as órfãs. A vida ficou mais difícil a cada amanhecer. Ninguém sabia ao certo o que fazer com as duas. Todos os abrigos e orfanatos estavam lotados. Instituições não tinham vagas. Casas de acolhimento estavam superlotadas. Pessoas prometiam ajudar e depois sumiam. Vizinhos davam migalhas, restos de comida e fechavam a porta logo em seguida. Liz chorava todas as noites, um choro sofrido, doído, que parecia não ter fim. Lia também queria chorar, mas sempre engolia o próprio desespero.
Ela sentia que precisava ser forte pela irmã, mesmo sendo tão pequena. Todas as noites, Lia abraçava a irmãzinha e cantava a mesma música que Helena cantava, para as duas cantava com voz de criança fraca, mas cheia de amor. Liz cantava junto, soluçando, agarrando a irmã mais velha como se fosse seu porto seguro, como se enxergasse nela um pedaço da mãe que perderam. Acorda, vem olhar a lua que está toda brilhante arqueia. Na noite escura, não durmam, minhas meninas, a noite está tão linda. Quisera que a fome e o frio não fossem tão arredios. Descansem, minhas queridas, pois amanhã é um novo dia. Com o tempo, as meninas descobriram algo precioso. Cantar aliviava a dor, aliviava o frio, aliviava o medo. Era como se a música preenchesse o vazio deixado pela mãe. Conforme cresceram, começaram a cantar nas ruas, nas praças, embaixo de marquises. Mas a vida continuava dura. A maioria das pessoas passava apressada sem olhar para elas. Alguns paravam, mas só para reclamar. Vão embora, vocês estão atrapalhando. Criança não devia estar na rua assim. Ninguém fazia nada além de reclamar. Um dia, vagando pelas ruas atrás de abrigo, encontraram um depósito ao lado de uma escola de música. O lugar era sujo, abandonado, mas havia um piano velho encostado na parede. E aquele piano virou o refúgio delas. Todos os dias iam até lá. Do depósito conseguiam ouvir os alunos do conservatório cantando e tocando do outro lado da parede. Liz se apaixonou pelo piano. Mesmo com teclas quebradas e som torto, golpeava as notas com cuidado, imitando o que ouvia da escola. Lia, por sua vez, cantava as mesmas músicas que escutava os alunos treinando. O depósito virou o primeiro professor das duas. Passavam horas ouvindo, imitando, repetindo. Elas tinham talento, muito talento. Uma voz que vinha da alma, uma habilidade natural com a música, mas talento não enchia a barriga nem aquecia no inverno. As gêmeas passaram anos indo ao pequeno depósito que chamavam de santuário. Era ali, naquele cantinho esquecido da cidade, que elas encontravam um pouco de paz, mesmo vivendo no meio da dor. Mas tudo mudou no dia em que receberam uma notícia inesperada. Finalmente tinham conseguido vaga em um orfanato. A casa de acolhimento onde estavam naquele momento era horrível, fria, suja e cheia demais. Então, quando souberam da novidade, comemoraram. Parecia que o sofrimento finalmente acabaria. No novo orfanato, tudo começou errado. As meninas foram separadas logo na primeira noite. Quartos diferentes, turmas diferentes na escola, mesas diferentes nas refeições, sempre separadas. Os funcionários insistiam na mesma frase irritante. Vocês duas não podem ficar grudadas o tempo todo. Para elas era como cortar o ar que respiravam. Liz chorava todas as noites. Lia chorava todas as manhãs. Havia dias em que mal conseguiam se ver, e quando conseguiam era rápido escondido, acompanhado da angústia de ter que se despedir de novo. Mas nada foi pior do que uma tarde específica, quando a diretora do orfanato chamou as meninas para conversar. A mulher ajeitou os óculos, abriu um sorriso ensaiado e disse: "Uma família vai vir amanhã para conhecer vocês. Eles têm ótimas condições, podem dar uma boa vida." As gêmeas se entreolharam com esperança. Naquela noite, Lia esperou todos dormirem e se esgueirou pelo corredor até o quarto da irmã. As duas passaram a noite imaginando como seria a nova vida. "Como será que vai ser o nosso quarto?" perguntou Liz, com os olhinhos brilhando de alegria. "Eu quero meu lado roxo", disse Lia, animada, deitando ao lado da irmã. "E podemos pintar seu lado de rosa", completou ela, rindo baixinho. As duas imaginavam janelas enormes, cobertas quentinhas, brinquedos, comida, uma casa de verdade. A família rica que apareceu no orfanato estava interessada em adotar apenas uma delas. Eles queriam uma menina quieta e escolheram Liz. Lia não se encaixava no perfil. Era falante, corajosa, esperta e um pouco teimosa, qualidades que para aquela família eram defeitos. Quando ouviram a decisão, Lia entrou em desespero. Ela agarrou o braço da irmã e gritou com a alma rasgada: "Vocês não podem levar ela, Liz. Você não pode ir. A gente tem que ficar juntas, sempre juntas", gritou ela, chorando sem conseguir controlar o corpo.
Liz, abraçada na irmã desesperada, berrava: "Eu não quero ir sem você, eu não vou!", tentando se segurar ao pescoço de Lia, mas não adiantou. A assistente social entrou no meio das duas e separou seus braços com firmeza. A mulher olhou seriamente para Lia e disse: "É para o bem de vocês, pelo menos uma tem que ter uma vida boa. Não é Lia. Você deixaria sua irmã viver num orfanato para sempre por causa do seu egoísmo", falou com frieza. Aquelas palavras bateram com força no coração frágil de Lia. Ela sentiu algo se partir lá dentro. Talvez fosse verdade. Talvez sua mãe realmente quisesse que Liz tivesse uma vida melhor. Ou será que não? O grito de Liz ecoou pelo corredor inteiro enquanto era carregada no colo pelo novo pai. A menininha esticava os bracinhos para a irmã. "Lia, não desiste de mim, eu não vou desistir de você", gritou ela se debatendo. Essas foram as últimas palavras audíveis, antes do carro desaparecer no fim da rua. Lia ficou parada chorando com o broche da mãe apertado na mão. "Não existe vida feliz se não for nós duas", murmurou. Naquela mesma noite, Lia tomou sua decisão. Ela iria fugir. Esperou todos dormirem, abriu a janela do banheiro e escapou para a rua. Passou a noite inteira caminhando tremendo de frio com fome e medo e pés machucados. Mas continuou porque precisava encontrar Liz. E a encontrou. Liz também havia fugido da casa nova. A menina sabia exatamente onde a irmã iria, o santuário delas, o galpão, com o velho piano, o único lugar que era delas mesmo antes de terem perdido tudo. Quando se encontraram, as duas correram uma para a outra e se abraçaram tão forte que parecia que iam se fundir numa só. Liz chorava sem parar quando disse: eu sabia que você ia vir, Lia", murmurou enterrando o rosto no ombro da irmã. Só havia um problema: para onde elas iriam? As duas tinham planejado morar no galpão abandonado. Ali teriam teto-abrigo e o piano velho, o único amigo fiel que nunca tinha ido embora. Mas quando chegaram, encontraram trabalhadores reformando o local para ampliar a escola de música. O galpão estava sendo destruído, paredes quebradas, ferramentas no chão, poeira para todo lado. E o piano? O piano estava em pedaços, jogado no lixo. A única coisa que dava alegria às meninas havia sido destruída. Lia caiu de joelhos. Liz começou a chorar de novo e assim, sem alternativa, voltaram para onde sempre acabavam, voltando para a rua, para o frio, para a miséria, mas estavam juntas e isso era tudo que importava. Os anos passaram, agora tinham 10 anos. Dormiam em becos aleatórios, comiam restos quando conseguiam, bebiam água de fontes públicas ou torneiras quebradas, viviam debaixo de papelões e sacos velhos, cantavam na praça na esperança de ganhar algumas moedas, mas a maioria das pessoas apenas olhava com desprezo. Algumas cochichavam palavras duras, outras viravam a cara. A compaixão parecia não existir. Era véspera de Natal. As ruas estavam iluminadas para quem tinha casa, mas mais escuras que nunca para quem não tinha nada. As meninas estavam há 2 dias sem comer. Nem água decente tinham bebido. O frio era tão intenso que doía nos ossos. Liz estava encolhida tremendo, e Lia segurava o broche da mãe no bolso, o único pedaço de amor que restava. Foi ali naquela noite desesperadora que Lia disse com voz fraca, mas cheia de coragem: "Liz, talvez a gente devesse cantar num lugar grande", murmurou ela com os olhos marejados. Liz olhou fixamente para o Teatro Valente. O prédio estava coberto de luzes douradas brilhando como se fosse um palácio de outro mundo. O olhar dela se perdeu naquele brilho como se estivesse imaginando algo impossível demais para ser dito em voz alta. Mesmo assim, ela murmurou quase como um pensamento escapando sem permissão: "Se a gente cantasse lá seria bom, as pessoas iam ver que a gente é boa", disse ela, abraçando o próprio corpo para se aquecer. Lia deu um longo suspiro e completou a frase da irmã como se estivesse juntando as peças de um plano improvável. Talvez de um pouco de comida, né?", disse ela, fazendo Liz engolir seco. Logo depois, com a coragem que só o desespero dá, Lia segurou a mão da irmã com firmeza e declarou: "Então vamos agora", disse ela, puxando Liz pelo braço.
As gêmeas atravessaram a rua correndo. Cada passo afundava na neve fina. Cada respiração parecia doer no peito. Quando chegaram à calçada do Teatro Valente, um calor suave escapava pelas frestas das portas, como se o lugar exalasse vida e conforto. Por um instante elas sentiram aquele calor encostar na pele gelada. Lia sorriu fraco, tentando parecer animada. Está vendo, Liz, lá dentro está mais quente e com certeza deve ter comida, disse ela com um brilho de esperança batendo forte no peito, embora o medo da rejeição estivesse escondido ali, pulsando junto. Liz apertou o braço da irmã com tanta força que os dedos ficaram brancos. O coração dela batia tão rápido que parecia prestes a pular para fora. Começou a respirar depressa demais, nervosa, aflita. Lia percebeu e segurou o rosto da irmã, aproximando-se dela. É agora, Liz. Você tem que ficar calma. Se a gente não tentar, vamos continuar procurando comida no lixo. É nossa única chance. Vamos lá. É agora, murmurou tentando dar firmeza às palavras. As duas estavam com medo, o tipo de medo que aperta o estômago e faz as pernas fraquejarem, mas não tinham escolha. Ou tentavam ou continuavam sobrevivendo da pior forma possível. Com passos hesitantes, as meninas empurraram a porta e entraram no salão principal. O choque foi imediato. O calor do teatro envolveu seus corpos sujos e gelados de um jeito que quase fez as duas suspirarem alto. Pela primeira vez em muito tempo sentiram algo parecido com conforto, mas a sensação durou pouco. Antes mesmo que chegassem ao meio do salão, um funcionário as avistou. O homem arregalou os olhos e começou a gritar como se tivesse visto um bicho selvagem. O que vocês duas estão fazendo aqui? Saiam daqui agora. As pobres meninas congelaram. O grito parecia ecoar dentro das cabeças delas. Liz mal respirava. Lia tentou falar mesmo com a voz estremecendo. Mas, senhor, a gente só quer... O homem a interrompeu com um berro ainda mais alto. Saiam, disse ele, empurrando as duas com brutalidade de volta para o vento gelado. As meninas tropeçaram na neve, quase caindo. Foram expulsas como animais. A porta se fechou atrás delas, selando o calor lá dentro. Liz olhou para o chão, sentindo uma lágrima quente escorrer antes mesmo de perceber que estava chorando. Eu disse que iam expulsar a gente, sussurrou ela derrotada. Lia respirou fundo, tentando impedir o choro, e as duas seguiram dando a volta no prédio. E foi aí, naquele canto lateral mais escuro, que perceberam algo importante. Uma porta estava entreaberta, uma porta usada pelos funcionários, um fio de esperança nasceu ali. As meninas se aproximaram devagarinho, olhando para os lados. Antes que a porta se fechasse totalmente, Lia segurou a maçaneta, sorrateiramente, espiou lá dentro com atenção, tentando entender se era seguro. O ambiente estava movimentado, pessoas passavam carregando caixas, cabos, pedaços de cenário, todas com pressa. E mais uma vez um calor delicioso vinha de lá. Lia respirou fundo, endireitou o corpo e segurou o broche de estrela da mãe com a mão gelada, como quem se agarra ao último pedaço de coragem. Ela sussurrou para a irmã, a gente vai entrar por aqui. Tem que ser rápido antes que alguém repare. Liz balançou a cabeça apavorada. Mas Lia, e se nos enxotarem de novo? E se brigarem? Perguntou com voz trêmula. Lia apertou sua mão e respondeu sem hesitar. Se a gente ficar aqui fora, a gente morre de frio. Anda. Foi tudo o que precisou. Num impulso desesperado, Lia puxou a porta com força suficiente para abrir a passagem e as duas correram para dentro com o coração acelerado. O corredor era quente, vivo e iluminado. Funcionários passavam com rostos tensos, claramente focados em fazer o espetáculo daquela noite acontecer. As meninas se encolhiam atrás de instrumentos, caixas e pedaços de cenário sempre que alguém se aproximava. Eram como manchas escuras em um lugar dourado demais para elas. O medo voltou com força. Liz, com a respiração rápida, sussurrou. Lia, não vai dar certo. Se alguém nos pegar, vão nos jogar na rua de novo. Lia apertou o braço dela, encarando a irmã com determinação. Vamos? Vai dar certo sim. Só não solta a minha mão, pediu ela. As duas avançaram até a coxia.
Cada passo parecia uma decisão de vida ou morte. O próximo concerto ainda não havia começado, mas os músicos já se acomodavam nos lugares afinando instrumentos com seriedade. O palco estava logo ali. Quando as gêmeas finalmente chegaram ao canto dele, seus olhos se arregalaram, travaram. Era tanta luz, tanta beleza, tanta riqueza, que parecia um universo impossível de fazer parte. E no centro, como um rei cruel sentado em um trono invisível, estava ele, o maestro Vitório. As meninas já tinham ouvido falar dele desde pequenas. O homem era famoso, conhecido tanto pelo talento quanto pela arrogância. Era alto, rígido, com um semblante esmagador e um olhar tão duro que parecia atravessar quem ousasse cruzar seu caminho. Ao lado dele, já sentada ao piano, estava a elegante Madame Elodie. Lia encheu os pulmões de ar, tentando pegar coragem onde não existia. "Vamos, Liz", disse ela, puxando a irmã para a frente. Liz recuou, mas Lia não deixou. Com um empurrão delicado, porém firme, arrastou a irmã para o centro do palco e então gritou com a voz trêmula, porém resolvida: "Sim, senhor maestro, por favor, a gente precisa falar com o senhor." O maestro virou a cabeça lentamente. Quando viu as duas meninas sujas e tremendo no palco, sua expressão mudou na hora: desprezo, nojo, horror. Ele perguntou, elevando o tom, a voz ficando cada vez mais alta: "O que é isso?" E antes que qualquer um pudesse reagir, ele berrou: "Como vocês vieram parar aqui?" A plateia começou a cochichar. Os músicos se entreolharam assustados e as duas meninas permaneceram ali. Lia juntou o pouco de coragem que ainda tinha e tentou falar mesmo com a voz tremendo, com o frio cortando sua garganta e com a vergonha sufocando o ar. "Senhor, a gente só quer cantar. A gente canta bem e minha irmã toca piano. A gente só queria perguntar se a gente cantar e tocar em troca, o senhor podia dar pra gente um pouco de comida, até mesmo um pedaço de pão de ontem", disse ela com os olhos marejados. O maestro Vitório ergueu o queixo devagar, como se estivesse degustando a humilhação antes mesmo de entregá-la. Seu sorriso era fino, venenoso, cruel. "Muito bem, querem cantar, querem tocar", disse ele teatralmente. "Pois então venham depois, vamos fazer um banquete para vocês", completou, colocando ênfase irônica na palavra banquete. As meninas não perceberam o tom, não entenderam o veneno, só ouviram duas palavras que significavam tudo: cantar e banquete. Liz, com as pernas trêmulas, se aproximou do piano. Suas mãos estavam geladas, quase roxas. A elegante Madame Elodie levantou-se com desprezo e deu espaço para a menina, ajeitando o vestido com a pontinha dos dedos como se tivesse tocado algo sujo. Lia, com as mãos grudadas no broche da mãe, deu um passo à frente. Ela encarou a plateia, que a olhava como se ela fosse uma intrusa, um inseto, algo que não deveria existir naquele lugar de luxo, mas nada poderia prepará-las para o que veio em seguida. Antes mesmo que Lia pudesse abrir a boca para começar a cantar, antes que Liz tocasse a primeira nota. Splash, um balde de água gelada despencou sobre as duas. A água caiu como um golpe, encharcou as roupas, derrubou a dignidade, congelou qualquer fragmento de esperança. A plateia explodiu em risadas. Alguns apontaram, outros bateram palmas como se fosse parte do número. Músicos gargalhavam, inclinando-se para ver melhor a cena. Madame Elodie cobriu a boca, fingindo o choque, mas o riso escapou pelos cantos. As duas meninas ficaram imóveis, pingando, tremendo com medo, humilhadas. Mas então uma voz ecoou pelo teatro, uma voz grave, autoritária, forte, uma voz capaz de congelar até o maestro Vitório. "O que está acontecendo aqui?" As risadas morreram como se alguém tivesse arrancado o som do ar. Um silêncio pesado caiu sobre tudo, as poltronas de veludo, as cordas dos violinos, os rostos dos músicos. Até o maestro Vitório ficou rígido, empalidecido. Do fundo da plateia, avançando pelo corredor central, com passos firmes surgiu Augusto Valente, o dono do teatro. A presença dele era tão forte que parecia empurrar o ar para os lados. Augusto era o tipo de homem que carregava a autoridade sem precisar levantar a voz, mas quando levantava, ninguém ousava contestar. Ele repetiu dessa vez ainda mais forte: "Eu perguntei o que está acontecendo aqui."
Os olhos dele eram negros, um negro tão profundo que parecia guardar histórias, perdas, segredos e fantasmas. E foi com esses olhos severos que ele viu as meninas. Viu os cabelos ruivinhos encharcados pingando água pelas pontas. Viu as roupas rasgadas grudadas ao corpo frágil, os ombros pequenos tremendo de frio. Viu as boquinhas roxas e viu os olhos. Olhos totalmente pretos, de um jeito raro, profundo, misterioso. O coração de Augusto bateu forte. Algo dentro dele vibrou como um eco distante. Aqueles cabelos ruivos com olhos pretos? Não pode ser coincidência. Será? Pensou ele, sentindo uma dor antiga, tão antiga quanto um arrependimento enterrado há anos, mas engoliu o pensamento. Aquele não era o momento para isso. Agora 2 crianças tremiam diante dele. Augusto subiu ao palco com passos firmes. O maestro Vitório tentou sorrir, mas a boca tremia. Senhor Valente, que surpresa! Não se preocupe, era só uma pequena brincadeira com essas meninas. O público adorou, disse ele, gaguejando, as mãos tremendo sem controle. O sorriso era falso, a voz era fraca, o medo escapava pelas palavras. Augusto virou o rosto devagar e encarou Vitório com um olhar que poderia destruir reputações. Brincadeira? Perguntou ele em um tom baixo e carregado de raiva. Então continuou, a voz subindo como uma tempestade. Você derramou água gelada em 2 crianças numa noite como essa. Vitório tentou se recompor, inflando o peito. Elas invadiram o palco, senhor. São apenas pequenas moradoras da rua. Pensei que o público acharia divertido ver a tentativa patética delas de cantar. E eles adoraram, disse ele, tentando se justificar. A palavra patética ecoou maligna pelo teatro. Madame Elodie aproveitou para acrescentar seu veneno. Senhor Augusto, por favor. Elas só estão sujando o palco. Não deveriam sequer estar aqui. Crianças abandonadas precisam de disciplina, não de palco, disse ela com desdém. Augusto cerrou os punhos. A raiva subiu pelos braços. Ele caminhou até as meninas. Lia estava com o rosto abaixado. Liz tentava se esconder atrás da irmã. Elas tremiam. Augusto se abaixou diante delas, a primeira pessoa em muito tempo a se colocar abaixo da altura delas. A voz dele mudou completamente. Ficou suave e gentil. Vocês estão machucadas? Perguntou ele preocupado. Lia tentou responder, mas a voz falhou. Liz murmurou com o que restava de coragem. A gente só queria cantar, moço. A frase atravessou o peito de Augusto. Ele respirou fundo, sentindo algo quebrar por dentro. Então retirou o próprio casaco pesado, quente e caro e colocou sobre os ombros das 2 meninas. O casaco quase engoliu as 2 de tão grande, mas deu a elas um calor que não sentiam há semanas. A plateia murmurou com indignação. Que é isso? Ele está estragando o casaco dele com essas imundas. Mas Augusto ignorou cada voz, levantou-se novamente e encarou o maestro. Seus olhos estavam queimando de raiva. No meu teatro ninguém humilha uma criança. Nunca, disse ele firme. Vitório abriu a boca para tentar se defender, mas Augusto não deixou. Você deveria ter vergonha. A pianista foi a primeira a tentar interferir, levantando o queixo e exibindo todo o ar de superioridade que carregava como uma coroa. Ela cruzou os braços, lançou um olhar duro às meninas e com a voz cheia de veneno declarou: Augusto, veja bem, não exagere. Essas meninas não sabem o que é música. Elas devem conhecer só ruído, disse ela com desprezo. Liz engoliu seco, o rosto corando de vergonha. Lia abaixou a cabeça, sentindo o coração pesar dentro do peito. Augusto respirou fundo e ignorou completamente o comentário. Virou-se de volta para as meninas e perguntou com um tom sério, firme, mas não agressivo: Vocês queriam cantar aqui? As 2 assentiram devagar, tremendo. Tinham medo, mas também tinham verdade. E por quê? Perguntou o milionário, agachando-se um pouco para olhar nos olhos delas. Lia reuniu força, respirou fundo e respondeu com a voz trêmula: Porque a gente canta bem e se a gente cantasse, talvez o maestro dava um pedaço de pão. Podia ser um pão velho mesmo, qualquer coisa. Sussurrou, apertando o casaco dele com os dedinhos frios. O maestro Vitório soltou uma risada curta, quase nervosa, tentando parecer no controle. Meu Deus, Augusto, isso é ridículo, está vendo? Disse ele, tentando esconder o desconforto.
Augusto virou lentamente a cabeça e lançou um olhar tão ameaçador que Vitório congelou. Com a voz firme, Augusto respondeu: "Primeiro é Senhor Augusto para você", disse ele. "Ridículo é você e essa sua orquestra." A voz dele parecia um trovão silencioso prestes a explodir. "Ridículo é usar seu poder para humilhar crianças", completou com uma frieza que fez o maestro empalidecer de verdade. Augusto voltou o olhar para as meninas e novamente viu aqueles olhos pretos, olhos tão profundos que pareciam não ter íris, olhos como os dele, pretos, sombrios, raros. Uma coincidência que causou um arrepio estranho na espinha dele. Seria, pensou ele com um incômodo que não conseguia explicar, mas não era momento para isso. Com a respiração pesada, ele perguntou às meninas: "Vocês querem cantar?" "Sim", murmurou Lia com a voz baixa. Augusto assentiu devagar como quem toma uma decisão importante. "Então vocês vão cantar", afirmou ele. A plateia murmurou em choque. Os músicos se encolheram. A pianista arregalou os olhos incrédula. Vitório deu um passo à frente indignado. "Você não pode permitir isso. Essas meninas não sabem nada. Não são ninguém", berrou ele tentando recuperar a autoridade. Augusto se virou como um relâmpago. "Fique quieto, Vitório. Quieto de uma vez por todas", respondeu ele, em um tom tão firme que fez o maestro dar 2 passos para trás. O silêncio que seguiu pareceu sufocar o teatro inteiro. Augusto virou-se novamente para as meninas. "Venham comigo", disse ele com um tom mais suave. As duas se aproximaram devagar, tremendo, segurando o casaco dele, como se fosse a única fonte de calor no mundo. As respirações eram rápidas, quase chorosas. Enquanto as guiava até o centro do palco, Augusto tentou não se perder na sensação estranha que dominava seu peito. Algo estava errado, algo faltava. Ruivas, olhos pretos. Era como olhar para um pedaço de um passado que ele havia enterrado profundamente, mas ele forçou a mente a se calar. Agora o teatro inteiro assistia em silêncio, um silêncio tão denso que parecia pressionar o ar. A orquestra observava com tensão. Alguns músicos envergonhados pela cena anterior, outros simplesmente apavorados com o que Augusto decidiria. Madame Elodie segurava o piano como se pudesse impedir o inevitável. O maestro Vitório permanecia imóvel, o sorriso morto no rosto, tentando manter uma dignidade que escorria pelos dedos. E ali no centro de tudo estavam 2 meninas pequenas, encharcadas, magras, tremendo dentro do casaco enorme que quase engolia seus corpos frágeis. Augusto respirou fundo. "Vocês podem cantar o que quiserem", declarou ele. Então virou o rosto para o maestro e finalizou: "E eles vão acompanhar." Vitório soltou um meio riso nervoso, quase uma careta. "Acompanhar Augusto, isso é absurdo. Elas não sabem tonalidade, não sabem tempo", disse ele irritado. Augusto o interrompeu imediatamente. "Você não é o melhor maestro da cidade", disse o ricaço irônico. "Então faça o seu trabalho." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir a respiração das meninas. A plateia se inclinou para a frente curiosa, desconfiada, intrigada. O teatro inteiro parecia prender o ar. Lia e Liz ficaram imóveis por longos segundos, trocavam olhares cheios de medo e de confiança uma na outra. Até que Liz, com a voz mais suave e tímida, perguntou: "Moço, a gente pode cantar juntas." Augusto fez um leve gesto com a cabeça. "Juntas, separadas do jeito que quiserem", respondeu ele. Lia respirou fundo, colocou a mão por baixo do casaco e segurou o broche de estrela da mãe. Liz tocou o ombro da irmã, sentindo a coragem brotar aos poucos. E então, o público inteiro prendeu a respiração. As duas fecharam os olhos, as mãozinhas se entrelaçaram. O medo se tornou silêncio. E Lia começou: "A gente veio do escuro tentando aprender a respirar. Tua mão na minha dizia que ainda dava para tentar. Mesmo com medo e frio, a gente não quis parar. E cada nota pequena começou a iluminar. E mesmo que a noite tente nos calar, se eu tiver você comigo, eu sei que posso brilhar. Se a luz não vem, a gente faz brilhar. Se o medo aperta, a gente vai cantar. O que a vida tomou, a nossa voz vai buscar.
No frio, no palco, no ar, a gente vai cantar até a luz nos encontrar. Ai, ai, ai. Era só uma nota simples, pura, mas tão carregada de emoção que pareceu preencher todos os cantos do salão. A voz dela subiu suave, mas firme e tremida pelo frio, mas cheia de verdade. Era uma voz infantil, sim, mas tinha algo que ninguém ali conseguia explicar. Algo que vinha de dor, de amor, de falta e de esperança. E então, Liz entrou a segunda voz. Quando eu pensei que era o fim, eu disse: vem, fica perto de mim. E se o mundo virar as costas outra vez, a gente canta até ele ouvir de vez. Se a luz não vem, a gente faz brilhar. Se o medo aperta, a gente vai cantar. Escuro nasceu força para a gente continuar, e juntas nada vai nos parar até a luz nos encontrar. Quando as duas vozes se encontraram, foi como se o teatro tivesse sido iluminado por dentro. Era a harmonia. Pureza era a força de duas meninas que o mundo tentou calar e não conseguiu. A plateia, aquela mesma plateia que minutos antes havia zombado delas, agora estava completamente imóvel. Ninguém ousava respirar. Os músicos, até os mais arrogantes, até os mais experientes, sentiram o corpo arrepiar. Sentiram um incômodo apertar o coração, porque a música daquelas duas meninas não era bonita. Por técnica, não era bonita por alcançar notas difíceis, era bonita porque era verdadeira. Era dor transformada em voz, era fome transformada em harmonia. Madame Elodie perdeu o ar, sua mão se apoiou no piano. Surpresa! Ela, que sempre se achou acima de todos, ficou estática sem reação. O maestro Vitório, que tanto zombara das meninas, ficou desconcertado como se tivesse visto um fantasma atravessar o palco. Mas ninguém foi atingido tão profundamente quanto Augusto Valente. No exato segundo em que as duas vozes se encontraram, o milionário travou. Algo dentro dele, algo enterrado escondido por muitos anos, se quebrou como vidro. Aquele timbre, aquela harmonia, aquele vibrato trêmulo no final das frases, o jeito de respirar entre uma nota e outra era impossível, era inconfundível. Era a voz dela, a voz de Helena, a mulher que ele amou e que cantava todas as noites antes de dormir. A mulher que sorria enquanto ajeitava o cabelo, enquanto o abraçava, enquanto fazia sonhos que nunca viraram realidade. Augusto levou a mão ao peito como se o ar tivesse desaparecido. Sua respiração ficou presa. Tudo ao redor girava. A lembrança voltou com violência. Helena rindo, cantando enquanto preparava o jantar. A amada deitada ao lado dele, tocando o braço dele com carinho, dizendo: se um dia eu tiver filhas, elas vão cantar como eu. E agora, ali bem diante dele, duas meninas cantavam com a mesma voz, duas meninas com a mesma cor de cabelo, ambas com os mesmos olhos profundos iguais aos dele. As lágrimas encheram seus olhos antes que ele pudesse impedir. Correram pelo rosto sem que ele tentasse apagar. Ele precisou se apoiar no piano para não cair. As meninas continuavam cantando. Cantavam com a alma, cantavam com fome, com frio, com medo, cantavam com a memória da mãe que congelou na neve para que elas sobrevivessem. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu não foi apenas silêncio, foi um vazio pesado. Foi o respiro preso na garganta de todos. E então Augusto deu um passo à frente. As meninas se encolheram assustadas. O milionário parou diante delas. O rosto dele estava molhado de lágrimas, sua expressão transtornada. E então, com a voz que mal conseguia se sustentar, perguntou: qual é o nome da mãe de vocês? Lia segurou firme o broche de estrela escondido no casaco. Liz engoliu seco e então respondeu: Helena. Foi como se o coração de Augusto tivesse despedaçado. Ele levou as mãos à boca tentando conter a onda de dor que subia, tentando segurar os soluços que escapavam sem permissão. As pernas falharam, o corpo pesou, porque agora ele sabia, agora era certeza. Ele não tinha encontrado duas meninas quaisquer. Tinha encontrado as filhas da única mulher que amou na vida. Tinha encontrado suas próprias filhas. O teatro inteiro assistiu em choque ao exato momento em que o milionário, o homem conhecido por nunca demonstrar emoção, caiu de joelhos diante das gêmeas, diante da verdade, diante do passado que voltou para cobrá-lo.
Lia e Liz ficaram ali tremendo dentro do casaco dele, observando aquele homem poderoso chorar aos seus pés. Elas não entendiam totalmente o que estava acontecendo, mas sentiam algo quente, estranho, assustador, algo que nunca haviam sentido antes. Liz, hesitante, estendeu a mão e tocou o ombro de Augusto com delicadeza. A voz dela saiu pequena, sincera. "Moço, você está chorando." A pergunta inocente arrancou dele um soluço rasgado profundo. Augusto respirou tentando se recompor, tentando forçar o corpo a obedecer. Mas sua voz voltou trêmula, frágil, quando olhou nos olhos das meninas. Vocês são filhas da Helena, da minha Helena, disse ele como quem pede perdão à memória. A plateia se agitou imediatamente. "O quê?" murmuraram pessoas da primeira fileira. O cochicho se espalhou como fogo pelo salão. Mãos foram à boca, rostos ficaram pálidos. O maestro Vitório empalideceu tanto que parecia ter perdido todo o sangue do rosto. Madame Elode deu um passo atrás, como se quisesse desaparecer atrás do piano, porque eles entenderam. Muitos ali entenderam. Lia, confusa, inclinou a cabeça. "O senhor conhecia a nossa mãe?" perguntou ela com a voz fraca. Os olhos de Augusto se fecharam, como se a pergunta tivesse atingido o lugar mais sensível da alma dele. Ele respirou fundo, tentando buscar força onde não havia. "Conhecia", disse ele, a voz falhando. "E ela? Ela se foi?" perguntou ele mesmo, já sabendo a resposta no fundo da alma. As meninas começaram a chorar. Lia apertou o broche contra o peito, o mesmo broche que o homem reconheceu imediatamente. Os olhos de Augusto se arregalaram ainda mais. O coração dele acelerou de forma dolorida. A voz saiu quebrada quando falou: Eu amei a mãe de vocês." Liz piscou surpresa. Lia segurou a respiração como se o mundo tivesse parado. Ele continuou com os olhos brilhando. "E eu a perdi sem nunca saber que ela..." A voz dele quebrou. Ele pressionou a mão contra o rosto. Oh, meu Deus, que ela estava grávida. As lágrimas escorreram sem controle. Eu procurei por ela por anos. Eu juro, eu procurei. Gritou ele com a voz tomada de dor. Arrependimento e amor acumulado. O coração das meninas apertou com tanta força que parecia que ia rasgar por dentro. Elas sabiam o que era buscar alguém e nunca encontrar. Sabiam o peso de procurar ajuda e não ter resposta. Sabiam demais sobre abandono. A plateia assistia a tudo como se fosse uma peça que nenhum escritor teria coragem de colocar no papel. Uma tragédia real, crua, humana demais. Era impossível não sentir alguma coisa vendo aquela cena mesmo para os mais frios. Augusto se levantou devagar. Seu rosto ainda estava molhado de lágrimas, mas ele não se escondeu. Limpou o rosto com a manga da própria camisa, respirou fundo e se virou para o maestro Vitório. A voz dele saiu como um trovão contido. "Vocês humilharam as minhas filhas." As meninas se assustaram. O corpo inteiro delas estremeceu. Seus olhos se arregalaram e elas cobriram as boquinhas com as mãos, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ouvir. Filhas! A verdade veio como um soco silencioso. Muito tempo antes de perder tudo, Helena era uma linda cantora. Cantava nos palcos daquele mesmo teatro, o Teatro Valente. Ela tinha talento, brilho e voz, mas não tinha a única coisa que o pai de Augusto valorizava: a riqueza. O velho dono do teatro, pai de Augusto, nunca aceitou o relacionamento do filho com aquela jovem de origem humilde. Não importava o talento, não importava o coração dela. Para ele, Helena era uma ameaça, uma oportunista. E um dia, tomado pelo próprio veneno, ele a ameaçou. "Escute aqui, sua oportunista. Se você não terminar com meu filho, agora sou eu quem vou terminar com você e com a sua carreira de pseudo-cantora", sussurrou ele com puro ódio. Helena se recusou. Ela amava Augusto, amava com toda a força. Tentou enfrentar o velho. Então o velho fez o impensável. Espalhou pela cidade que Helena havia roubado uma grande quantia em dinheiro do escritório do teatro. Saiu difamando a moça por todos os cantos, destruindo sua reputação e fechando todas as portas, e ainda a ameaçou com uma mentira cruel,
Disse que contaria ao filho que ela e ele tinham um caso íntimo. A mulher não teve escolha. Para não destruir Augusto, ela foi embora sozinha, humilhada, perdida. O pior é que ela não sabia que estava grávida, sem trabalho, sem família, sem apoio, sem nada. Helena deu à luz em um beco vazio e passou a cantar nas praças para conseguir trocados e alimentar suas meninas. Agora no palco, Augusto respirava com dificuldade enquanto encarava o maestro. "Quando elas chegaram aqui, você jogou água nelas", disse ele com cada sílaba pesada de raiva. Vitório tentou recuperar a postura, mas falhou miseravelmente. A voz dele saiu trêmula. Elas invadiram o palco, senhor. Eu estava protegendo a orquestra. E se são suas filhas, e quem garante que são suas filhas?" Augusto levantou a mão num gesto forte e cortante. "Chega", disse ele. O público inteiro congelou. Ele respirou devagar, um esforço enorme para não explodir, e olhou para os músicos. Muitos deles estavam com a cabeça baixa, incapazes de encará-lo. Então, ele falou não só ao maestro, mas a todos ali presentes. "Essas meninas foram humilhadas aqui neste palco, no palco que eu construí para a música, para a arte, para elevar o espírito humano, e vocês as trataram pior do que lixo." O silêncio pesou. Ninguém ousou responder. "Elas são talentosas", continuou ele. "Cantam melhor do que muitos adultos que já passaram por aqui. Elas herdaram a voz da mãe. E isso vocês deveriam ter percebido na primeira nota." Augusto respirou fundo com o rosto marcado por dor e amor acumulado. Ele pegou as mãos das meninas, uma em cada mão. Apertou devagar com firmeza, como se estivesse segurando algo precioso demais para perder novamente. "Eu não sei como deixaram vocês crescerem assim na fome, no frio, na rua", disse ele com a voz trêmula. "Mas isso acabou agora." Lia arregalou os olhos, a respiração presa. Liz chorava sem parar, soluçando baixinho. Ele continuou com a voz cheia de promessa. "A partir deste instante, ninguém encosta a mão em vocês. Ninguém humilha vocês. Ninguém manda vocês embora." E então, para o choque absoluto da plateia, dos músicos, da orquestra inteira, Augusto anunciou: "Venham, minhas meninas, vamos para casa." Ele não parou por aí. "Se vocês aceitarem, eu quero cuidar de vocês. Quero dar casa, comida, escola, e quero que vocês continuem cantando. Vocês são a única coisa que restou da minha Helena." Lia não conseguiu segurar. Grossas lágrimas escorreram por seu rosto. Liz tapou a boca com as mãos como se tivesse medo de chorar alto. Augusto sorriu pela primeira vez desde que as viu. Um sorriso triste, despedaçado, mas real, vivo, cheio de amor. "E quero vocês no palco, neste palco, cantando para quem realmente merece ouvir." Foi então que algo inesperado aconteceu. Os músicos, aqueles mesmos que tinham rido debochado, zombado, começaram a se levantar. Primeiro alguns, depois outros, e então todos eles estavam de pé. Um aplauso lento, pesado, cheio de vergonha e emoção se formou. Era para as meninas, pela coragem, pela dor, pela voz delas. Vitório tentou manter a postura, mas estava arruinado. Sua reputação destruída diante de todo seu orgulho, reduzido a nada. Até a orquestra o olhava com um desprezo silencioso. E como se a humilhação não pudesse piorar, Augusto fez o gesto final da noite. Ele se virou para o maestro e disse com a voz afiada como gelo: "Vitório, você está demitido e Madame Elodie também." O maestro ficou roxo, desesperado. Você não pode. Eu sou o maestro principal. Eu sou..." "Era", respondeu Augusto friamente. "Agora saia do meu teatro." Vitório saiu praticamente tropeçando, expulso pela vergonha. E então Augusto voltou o olhar para as meninas. Seus olhos estavam cheios de luz pela primeira vez em muitos anos. "Vamos para casa", disse ele com doçura. Lia segurou a mão direita dele. Liz agarrou a esquerda e, pela primeira vez desde que a mãe morreu, sentiram o que era segurança, sentiram o que era ser acolhidas, sentiram o que era finalmente ter um pai.